Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem acima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama, em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações como este homem pode falar assim. Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós encontramos a figura de um paralítico, que é a imagem das nossas paralisias interiores. Porque a paralisia que muitas vezes nós cultivamos, a paralisia que vem através do medo, ou muitas vezes diante de certas circunstâncias que nós temos um receio de se expor. E aí essa paralisia nos impede de fazer a vontade de Deus. Porque quando nós muitas vezes vamos caindo nesse egocentrismo, nesse egoísmo de fazer somente a nossa vontade, quando Deus nos pede algo, nós temos medo de colocar em prática. E esse medo de colocar em prática muitas vezes vem por causa de um apego excessivo à própria imagem. Vem também dessa incapacidade de dar um passo sozinho, porque nós sempre esperamos que outros vão dar esse passo por nós. Ou então nós temos medo também de deixar, de renunciar aquilo que são os nossos prazeres ou aquilo que são os nossos privilégios para adentrar nesse caminho do Senhor. Por isso que muitas vezes nós podemos cultivar essas paralisias que vão nos fazendo mal, essas paralisias que vão nos levando e nos jogando num grande vazio. Por isso que aqui nós vemos como que nessa cura desse paralítico, nós vemos que Jesus Cristo no final vai perdoar os pecados dele e depois vai dizer a ele para pegar a sua cama e andar. Mas antes disso nós temos uma imagem daquilo que deve acontecer primeiro na nossa vida. Nós temos aí a figura do paralítico, que é a imagem de cada um de nós. Mas nós temos também a figura de uma casa. A casa, ela representa aquilo que é a nossa própria vida interior, a nossa consciência. Por isso que, se nós olharmos bem, Jesus está dentro daquela casa. E Jesus estando dentro daquela casa, isso representa que Deus que nos criou, Ele coloca no mais profundo da nossa alma, do nosso coração, aqueles desejos profundos de eternidade,
de felicidade, de bondade, de busca pela verdade. Esses desejos, esses anseios profundos, eles precisam ser correspondidos. E eles só são correspondidos na medida em que nós vamos encontrando em alguém aquilo que realmente corresponde aos mais profundos anseios da nossa alma, do nosso ser. Por isso que nós precisamos acordar esses anseios profundos que nos levam a Cristo, porque somente em Jesus Cristo nós teremos realmente aquilo que é a resposta para os nossos anseios, porque essas respostas a esses anseios nós encontramos em Deus, que é manifesto através do próprio Filho de Deus nessa terra. Por isso que nós precisamos também do auxílio desses 4 homens. O auxílio desses 4 homens representam as 4 virtudes cardeais. As 4 virtudes cardeais que elas nos elevam a uma maturidade humana, porque a justiça nos dá a capacidade de dar a cada um o que é devido. Ela vai nos ajudando cada vez mais a refletir de forma justa sobre todas as coisas, não só diante de uma justiça humana, mas também ela nos abre a meditar todas as coisas segundo a justiça do próprio Deus, que é amor, que é misericórdia, que é perdão, que é caridade. Depois, nós temos a virtude da prudência. A virtude da prudência, ela usa aquele medo que nós temos, que é natural da nossa vida, para nos manter naquilo que é o verdadeiro caminho. Mas a virtude da prudência, ela usa somente o medo como um instrumento de equilíbrio daquilo que é as nossas atitudes. Porque o medo nos faz parar. E quando nós paramos, nós conseguimos refletir sobre as consequências das nossas atitudes. Por isso que a prudência, ela vem depois da justiça. Porque a justiça nos leva a ter um paradigma onde nós temos ali o ponto de discernimento. A prudência nos leva a refletir segundo as circunstâncias, diante de todas as coisas, para que assim nós possamos crescer na virtude da fortaleza. Porque a virtude da fortaleza, ela vem no nosso interior para fortalecer a nossa vontade, o nosso caráter, para permanecer firmes diante dos nossos propósitos. E depois vem a virtude da temperança, que nos dá um verdadeiro equilíbrio no nosso agir e também no nosso sentir a realidade exterior. Por isso que quando nós vamos sendo conduzidos pelas virtudes cardeais, as virtudes humanas, nós começamos a nos abrir a essa experiência de andar, de ser curados das nossas paralisias, porque é dessa forma que a verdade é inserida na nossa vida, porque o anúncio do Evangelho vem, toca a nossa consciência, nos faz abrir o telhado da nossa vida, a nossa cabeça, a nossa consciência para refletir sobre aquilo que está sendo anunciado. E quando nos anunciam a Jesus Cristo, nós encontramos, através das virtudes humanas, as respostas dos anseios profundos do nosso coração. É nesse momento que nós somos chamados pelo próprio Cristo para levantar, pegar a nossa cama e andar. E assim nós somos curados não só da nossa paralisia, mas também dos nossos pecados, porque a cura dos pecados vem através desse caminhar de seguimento a Jesus Cristo, onde nós vamos correspondendo a Ele, o chamado dele, e nesse caminho nós vamos sendo purificados dos pecados que nos atrapalham a caminhar, pois o caminho se faz caminhando, e na medida em que nós fortalecemos os nossos passos neste caminho, mais ainda nós seremos capazes de corresponder ao chamado de Deus na nossa vida, para que possamos verdadeiramente, a partir de uma maturidade humana, alcançar
o verdadeiro sentido espiritual da nossa vida, que é o próprio Filho de Deus, aquele que é o caminho, que nos conduz à verdade e nos faz viver uma vida plena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.